Então, boa tarde a todos e todas. Hoje é 24/11/2020, 13 horas e 33 minutos. A nossa aula é sobre eletricidade, particularmente a parte de eletrostática. Aulas passadas nós conversamos sobre a lei de Coulomb e o campo elétrico. O que eu queria mostrar para vocês é uma parte do segundo episódio daqueles vídeos que eu pedi para vocês assistirem, onde o, o autor ali do vídeo mostra o efeito da gaiola de Faraday. Mas, já que vocês não estão vendo, vamos procurar aqui na internet que também acha. Não tem problema. Sim. Beleza. Essa gaiola, o nome é bem justificável, porque se trata um envolto metálico, né, muito semelhante a uma gaiola de pássaros convencional. A diferença é que o pássaro você coloca ele dentro da gaiola para ele não fugir. E a gaiola de Faraday também fica isolada do mundo quando se diz respeito a ondas eletromagnéticas. Então, se você estiver dentro de uma gaiola dessa, você está isolado eletricamente do mundo externo. Que tem uma outra imagem, bem emblemática, que você tem ali um corpo carregado e quando você aproxima ele do eletroscópio, a corda vai tender para o lado da carga elétrica. E aí quando você coloca esse eletroscópio dentro de uma gaiola de Faraday, não importa o que você faça fora do envolto, contanto que diga respeito à eletricidade, não é afetado ali dentro. Então, quando você está tentando conversar num lugar, por exemplo, dentro de um elevador, dentro de um túnel ou dentro de algum prédio que tem uma estrutura metálica muito densa, você vai perceber que o sinal de internet, o sinal de rádio, o sinal de telefone, o sinal de televisão, eles não pegam muito bem. Tá? Isso é porque existe esse efeito da gaiola de Faraday. Eu já vou explicar um pouquinho melhor para vocês. Naquele vídeo do episódio 2, ele explica um pouco sobre a gaiola de Faraday. Vamos ver se a gente tem uma outra imagem mais legal aqui. Tinha uma outra imagem aqui. Ah, olha, aqui tem um vídeo. Ia ser legal se visse o vídeo. Você coloca o radinho daqueles de AM, né? Tem que ser de ondas de amplitude. Você coloca o radinho dentro da gaiola, o radinho não funciona. Quando você tira ele, magicamente ele volta a funcionar. Bem legal. Tá? Então, explicando o que acontece quando você fica dentro do túnel ou dentro do elevador, por que não pega sinal de celular, é porque essa estrutura se comporta como uma gaiola de Faraday. As ondas eletromagnéticas que estão lá dentro não saem e as ondas que estão lá fora não entram. Sim, estamos Beleza. vendo. Então tá, ali você tem no meio uma carga Q que está produzindo um campo elétrico E apontando em todas as direções. Tá? E tem uma carga de prova, que é uma carga vermelha, Qzinho, né, que recebe aí uma força que se afasta desse campo elétrico. Me diga, qual é o sinal da carga que produz esse campo elétrico azul ali? Positivo ou negativo? Positivo, senhor. Positivo. Positivo. Isso, positivo, positivo. Porque a força é uma força de repulsão, né? Então essa carga é positiva, a outra só pode ser positiva também. Quando eu pergunto isso para vocês, parece até meio bobo, mas é justamente por ser fácil que é fácil de errar. Tá? Você tem 50% de chance de chutar, e às vezes que, se você não prestar atenção direito, você pode acabar errando. Bom, a gente discutiu que o campo elétrico é a razão entre força elétrica e carga, e a gente também discutiu como calcular o campo elétrico. Como calcular o campo elétrico, que era através da fórmula da força divididos pela carga. Então você substituía a força no lugar da carga e tinha essa formulazinha aqui, E igual a K vezes Q divididos por D ao quadrado. O gráfico que descreve o campo elétrico em função da distância é igual, tanto para a força quanto para a carga, tanto para a força quanto para o campo elétrico.
já que a razão é de D ao quadrado ainda continua. Tá? Discutimos também que as cargas positivas elas são fonte de linhas de campo elétrico, como se originassem todas as linhas dali daquela carga, e as cargas negativas elas são o destino de todas as linhas de campo elétrico. Então nós podemos ter um monopolo positivo, um monopolo elétrico positivo, um monopolo elétrico negativo, e a gente também pode ter o dipolo. E o dipolo é onde você tem cargas de mesmo sinal. Tá? Quando o dipolo é de cargas diferentes, ele tem outras particularidades. O vetor campo elétrico, na verdade, é a soma de todos os vetores campo elétrico que você tem naquele ponto. Né? Você tem que somar todos eles para saber qual que é o campo elétrico total. Percebemos também que o vetor campo elétrico ele é tangente à linha de campo elétrico. Tá? O vetor campo elétrico é tangente à linha de campo elétrico. A gente discutiu a questão da tangente na aula passada, né? Que é uma reta que toca a curva em apenas um ponto. E naquela direção é onde fica o teu vetor campo elétrico. Então, percebemos que aquela configuração do dipolo é bonitinha quando as linhas saem do positivo e vai para o negativo. Quando cargas do dipolo, cargas diferentes, né? Aí se você tem dois polos com cargas iguais, ele não é um dipolo, tá? Ele tem uma outra configuração, nem sei como é o nome disso. Duas cargas do mesmo sinal, acho que nem deve ter um nome para isso. São duas cargas de mesmo sinal, tá? Tanto positiva quanto negativa. Né? Elas se comportam dessa forma, as linhas de campo, e, novamente, o campo elétrico é um vetor tangente à linha de campo elétrico naquele ponto. Ok? E aqui nesse exercício dá para ver o efeito das pontas. Deixa eu aumentar aqui. Aí, nessa figura aqui, eu acho que dá para ver bem que existe uma concentração de linhas de campo elétrico muito intensa nessa parte do meio do desenho, aonde tem uma ponta. Isso aqui é como se fosse uma coxinha, né? E aí na ponta dessa coxinha ali, você tem muitas linhas de campo elétrico num pequeno espaço. E isso significa que o campo elétrico ali é muito intenso. Ou seja, na ponta dos objetos existe uma concentração de campo elétrico muito grande. Tá? Por isso que você faz um para-raio, por exemplo, ele é uma haste metálica com uma ponta fina. Não adianta você colocar um corpo muito grande lá em cima, porque ele não vai fazer esse efeito de pontas. Tá? Então, lugares que têm extremidades, existe um acúmulo grande de cargas e, consequentemente, o campo elétrico ali é maior. Tá? Então, esses dois efeitos da aula de hoje, o efeito das pontas e a gaiola de Faraday. Tá? Deixa eu ver se eu consigo um outro... Olha aqui essa imagem que bacana. Aqui tem uma bobina de Tesla, ou seja, você tem milhões de volts aqui. Estão conseguindo ver a imagem? Sim, senhor. Você tem uma bobina de Tesla, né? Toda essa parte aqui em laranja, em cobre, essa cor cobre aqui, é uma bobina, né, com milhões de voltas, e aí você coloca uma corrente relativamente alta. Não, na verdade a corrente pode ser baixa. Uma corrente baixa e a tensão fica muito alta. Né? Aí na extremidade dessa bobina, você tem o rompimento da rigidez dielétrica do ar. A mesma coisa que acontece no raio está acontecendo aqui na bobina. O ar está deixando de ser isolante e está passando a ser condutor. E ele vai ser condutor até achar um potencial menor do que ele. Então vamos dizer que a diferença de potencial aqui é de 400 mil volts. Né? Na ponta da bobina tem 400 mil volts. Na pessoa aqui teria 0 volts. Né? Se ela não tivesse dentro dessa gaiola de Faraday, ela ia receber mais ou menos essa tensão aí, proporcional à bobina. E como ele está dentro de uma gaiola de Faraday, essas ondas eletromagnéticas aí fora, né, porque é uma onda elétrica, ela não vai afetar a pessoa que está ali dentro.
Tá? Aqui a gente tem um outro desenho, né? Aqui só um raio, né? Uma foto bem tirada de uma bobina de Tesla perto do cara. Se vocês assistirem o vídeo, o terceiro episódio, vocês vão perceber que existiu uma guerra das correntes, né? Pode digitar no Google aí depois, a guerra das correntes. Corrente elétrica e corrente, as duas correntes elétricas, né? Mas uma corrente contínua e uma corrente alternada, né? O, o dono, vamos supor, né? Quem propôs a ideia de corrente contínua foi o Thomas Edison. E quem propôs a ideia da corrente alternada foi o Nikola Tesla. Tá? E eles queriam iluminar as cidades, né, com a lâmpada. Né? A lâmpada foi o Edison que concretizou, né, a fabricação dela. Então, usando a lâmpada, você poderia eliminar a utilização do gás e do óleo, né, que alimentavam as lamparinas, que gera fumaça, era um inconveniente, né, mas era o que tinha. Então você podia substituir a lâmpada elétrica para gerar luz. Só que a lâmpada elétrica ela funcionava tanto com corrente elétrica como corrente contínua, tanto com corrente alternada. Só que como era uma guerra das correntes, né, era praticamente uma guerra comercial, pelo menos o Thomas Edison pensava que era assim, ele fez alguns experimentos mostrando que a corrente contínua que ele tinha inventado era boa para encandecer as lâmpadas e que a corrente alternada era um pouco perigosa. Era um pouco perigosa, não. Ele fez inclusive uma publicidade em cima dessa corrente alternada para mostrar que ela era perigosa. Então eles pegaram lá uns cachorros, o Thomas Edison contratou um cara para pegar uns cachorros da vila e dar choque nos cachorros para mostrar como era perigoso a corrente alternada do Tesla. Né? Mas isso tudo vocês vão ver com mais detalhes lá no filme. Inclusive eu estou escrevendo aqui algumas questões sobre os vídeos que eu vou colocar no próximo questionário aí para vocês. Então se vocês não assistiram aqueles 3 vídeos, assistam a história da eletricidade. Então, se você tiver, por exemplo, dentro de um carro e o carro for atingido por um raio, aqui você tem um carro e tem um raio caindo em cima do carro. Você não vai ser atingido pelos efeitos desse raio, tá? Então, o melhor lugar, o lugar mais seguro para você estar dentro de uma tempestade é dentro do carro, tá? Uma tempestade elétrica. É claro que é perigoso, sei lá, uma árvore cair em cima do carro, mas daí é outra questão. Existe uma blindagem eletrostática, aqui está escrito, né? Blindagem eletrostática, que faz com que o pneu te isole do potencial do chão e o carro, como é metálico, vai te blindar eletronicamente dos efeitos do raio. Tá? Então, se cair, aqui já é diferente, né? Ó, pode acontecer isso, mas daí é outro esquema. Então, o que acontece é que você não saia do carro enquanto tiver bastante raio, bastante. Tá? Ó, no avião a mesma coisa, ó que foto bem tirada. Né? O avião levou um raio aí, mas com certeza ninguém que estava dentro do avião sofreu. Oi. Para onde que se dissipa a energia do raio se não tem contato com o chão? Como é que tu não vai morrer desse? Ele vai direto para o chão. O carro é metálico, né? Então ele vai. A corrente, a energia do raio, ela vai se distribuir por volta do carro. Ela vai literalmente dar a volta no carro. Imagine que você tem uma bolinha. Você já brincou de pendurar uma bolinha num soprador de ar? Sabe, aquelas pistolas de ar? Aí você coloca. Isso, que a bolinha fica voando. Você já. Então, acontece a mesma coisa de forma semelhante com o raio. Da mesma forma que o ar dá a volta na bolinha e continua o seu trajeto normal, vamos assim dizer, o raio faz a mesma coisa com o carro. Ele dá a volta no carro, né, por causa dessa blindagem eletrostática e sai pelo pneu ali. Apesar de o pneu ser isolante, é aquela que a gente já tinha discutido. Ele é isolante em situações normais, mas em situações de 400 mil volts, por exemplo, ele já passa a ser condutor. Então ele vai conduzir da lataria do carro para o chão.
Ali a distância também é pequena, né? A distância do pneu ali de alguns centímetros. Então ali não é... Se o raio desceu até o carro, para passar o pneu é mole, né? Entendeu? Então ele vai, entre aspas, dar a Mas então a volta no corrente carro. elétrica não atravessa o carro. Sim, por fora. Tá, mas ela dá a volta, então ela dá a volta. Então ela não passa pelo pneu. Ela passa pelo pneu. Se ela passa pelo pneu, ela passa pelo carro. Se ela passa pelo carro, tu tá no carro. Não, veja. Como eu falei, se o raio teve energia para vir de lá da nuvem até o chão, que é isolante, o ar é isolante, né? Essa energia com certeza é suficiente para passar a borracha, que também é isolante. Então ela tem energia que vem do raio da nuvem, vai até o carro, aí ele vai dar a volta no carro porque o carro é feito de lata, feito de condutor. Mas se é Aí condutor, não deveria atravessar. não, porque não é um fio, né? O carro não é um fio. O carro é uma gaiola. Veja aqui o desenho da gaiola. O cara ali dentro, claro, nessa situação aqui, ele está descalço em contato com a gaiola. Mas é uma figura, é um desenho. Ó, nessa outra figura aqui ela é mais real. Porque, veja, o cara está dentro da gaiola de Faraday e está apoiado numa cadeira. Então, ele não está em contato com a gaiola. Isso é importante de se dizer. E no carro, você também não está em contato com a lataria do carro, porque você está em contato com o banco, com o volante, que são outros materiais isolantes. Qual potencial é mais fácil de se alcançar? O da terra ou o seu que está lá dentro isolado? Bom, isolado por isolado, os dois já estão, né? Mas como você está dentro da gaiola, o raio vai ter uma preferência, né, de ir para um potencial mais baixo, que é o da Terra, que ele vai precisar passar só pelo pneu. Bom, mas ele já passou pelo ar, né? Então, pelo pneu é fácil. Então, é importante essa pergunta que você fez, porque o homem lá dentro não está em contato com a gaiola. Porque daí não adianta nada, né? Tá lá dentro, isolado, mas em contato. Então, não adianta muito. Entendeu? Não sei se eu te expliquei isso. Sim, show. Deu pra juntar as ideias. Beleza. Fala de Faraday, né? Isso aqui deveria, né, acontecer nos presídios, né? Que você evitar que os celulares cheguem dentro dos presídios é difícil. Então o que você faz? Você limita o sinal de internet, o sinal de telefone através de uma gaiola de Faraday em volta do presídio. É claro que cobrir todo o presídio com uma grade gigante também em algumas situações é inviável. Mas se você, por exemplo, colocar essa grade apenas em cima, no telhado, né, do coisa, já ajuda bastante. Ajuda bastante, mas também não é 100% efetivo porque a gaiola não está completamente fechada. Você tem um teto de Faraday ao invés de ter uma gaiola. E é claro, né, que se você não fizer o projeto cobrindo todas as extremidades, todas as áreas, né, ele vai ficar um pouco deficiente, mas ele já funciona razoavelmente bem. Aqui o projeto de para-raio também, né? Para-raio ele pega as extremidades, ó, nesse desenho dá para ver bem que nos cantos, nas extremidades é onde você tem maior probabilidade de ter um raio caindo, né? Então você cobre essa estrutura aí com fios condutores, né, todos eles interligados, e liga ele até a terra. Aí se por acaso um raio cair aqui, ele vai provavelmente cair na extremidade e vai ser conduzido para a terra sem danificar o prédio, sem fazer com que a estrutura elétrica do prédio... Tá, agora eu quero saber de vocês. Exercícios lá da lista. Tem algum que vocês queiram fazer? Tá, então esse aqui diz o seguinte. Ele tem uma figura aqui e diz que duas cargas elétricas pontiformes, Q1 e Q2, estão fixas no vácuo, considerando a constante K9 vezes 10 a nona, respectivamente, sobre o ponto A e B. O campo elétrico resultante no ponto P vale quanto? Né? E aí tem as opções para você assinar lá. Então tá, vamos lá. Aqui você tem uma carga Q1, 4 microcoulomb. 4 vezes 10 a menos 6 coulomb. A uma distância de 20 centímetros, 0,2 metros, de um ponto P. Lá no outro lado, você tem uma outra carga, a carga Q2, e essa distância entre Q1 e Q2 é de 1 metro, é de 1,20 m, 1,2 metros. E essa carga Q2, ela vale 10 a menos 4. 1 vezes 10 a menos 4
Coulomb. Então, 1 vezes 10 a menos 4 Coulomb. Aí ele pergunta, no ponto P, o teu campo elétrico vale quanto? Bom, se as duas cargas são positivas, carga 1 positiva, carga 2 positiva. A carga 1 vai fazer no ponto P um campo elétrico para a direita. Campo elétrico E, que eu vou chamar de E1. E a carga Q2 vai fazer no ponto P um campo elétrico para a esquerda. Vou chamar ele de E2. Então, você pode dizer que a soma dos campos elétricos é igual a E1 mais E2. Isso na direção horizontal. Agora, note que o E1 está para a direita, só que o E2 está para a esquerda. Então, eu vou dizer que o E2 tem um sinal negativo. Tudo bem por que o sinal negativo do E2? Então, na verdade, você vai estar o quê? Somando, você vai estar fazendo uma subtração, né? Vai ser o E1 menos o E2. Como que eu calculo o campo elétrico? K vezes Q1 divididos pela distância da carga 1 até o ponto P ao quadrado, menos a carga, K vezes a carga 2 dividido pela distância da carga 2 até o ponto em questão. Okay? Nessa equação aqui, a gente pode colocar a constante em evidência e dizer que isso aqui é Q1 sobre D1 ao quadrado menos Q2 sobre D2 ao quadrado. Aí a gente só pode substituir os valores. A única coisa que tem que notar é que o campo elétrico, que é E1, é o campo elétrico entre a carga 1 e o ponto P. E essa distância é de 0,2 metros. Enquanto que a carga Q2 vai gerar um campo elétrico para a esquerda, no ponto P, só que essa distância aqui agora, né, é de quanto? Q2 até de 1 metro. De 1 metro, já que toda a distância é 1,20, né? Ficou 20 ali, 1 metro. Então é só isso que a gente tem que prestar atenção. Então aqui embaixo a gente vai dizer que o somatório dos campos elétricos vai ser K, depois a gente substitui, Q1 vale 4 vezes 10 a menos 6, divididos por 20 centímetros, 0,2 ao quadrado, menos Q2 vale 1 vezes 10 a menos 6, divididos por 1 ao quadrado. Tudo isso é multiplicado por K. Então, o somatório dos campos elétricos vai ser agora 4 vezes 10 a menos 6. Embaixo eu tenho 0,2 vezes 0,2. Se você usar a calculadora, você vai perceber que 0,2 ao quadrado é 0,04. Então, eu tenho 4 vezes 10 a menos 6, divididos por 0,04, ou seja, 4 vezes 10 elevado a menos 2. Ok? Menos 1 vezes 10 a menos 6, divididos por 1. 1 vezes 10 a menos 6. Isso aqui tudo multiplica K. Somatório dos campos elétricos vai ser K vezes. Agora eu posso cortar esse 4 com esse 4, aqui, de rosa. Né? E aí fico com 10 a menos 6 em cima e 10 a menos 2 embaixo. Quanto que fica? Quanto que fica 10 a menos 6 em cima, 10 a menos 2 embaixo? Vai ficar 1 vezes 10 a menos 4. Menos 4, exatamente. Então, 10 a menos 4 aqui. Né? E menos 1 vezes 10 a menos 4. 10 a menos 4. Então, quanto que dá? 0, né? Isso aqui tudo dá 0. E 0 multiplicado por K é 0 de qualquer maneira. Então, o campo elétrico resultante, vou redesenhar esse campo elétrico aqui. Vamos apagar aqui, isso. Então, eu posso dizer que esse campo elétrico para cá, ele tem a mesma intensidade do campo elétrico para cá. Somando os dois, eu tenho E igual a 0. Ok? Lá na alternativa, você marca a opção nula. Ok? Dúvidas aí nesse exercício?
Vamos ali para o 15 primeiro. Então, ele diz o seguinte: uma bolinha B carregada positivamente está suspensa por um fio isolante de forma um ângulo 30 graus com a vertical quando imenso no campo elétrico uniforme e horizontal conforme de figura. Ah, você não sabe como escrever aqui? Tá. Isso, porque deu raiz na minha resposta. Ah, mas substitui quanto que dá? Raiz de 3, né? Isso aí. Então, vamos lá, raiz de 3 é o quê? É É 1,73, né? 1,73, então, vamos ver, acho que é 1,7. 1,73 vezes 10 é quanto? Vezes 10 na... Calma aí. Tô abrindo. Vezes 10 na menos 2. Isso? Menos 2, força é dada em Newton. Ó, 1,7, aqui ele considerou 1,7 vezes 10 a menos 2 e a unidade é Newton por Coulomb. Ei, mas o valor do módulo de F? Então tá errado, porque não é Newton por Coulomb, né? É só Newton. Desenhe o diagrama de forças no seu caderno. Sendo P o valor do módulo de F é Newton por Coulomb aqui, tá? Só corrige que tá errado. Mas aqui você coloca decimal, daí 1,7. Beleza? Isso do gráfico. Tá. O gráfico a seguir representa a força F entre duas cargas pontiformes positivas, de mesmo valor, separadas por uma distância R. Considere K vezes 10 a 9 vezes 10 a 9 e determine o valor das cargas em unidade de 10 a menos 7. Então você já sabe que o teu resultado vai ser alguma coisa vezes 10 a menos 7, tudo bem? Olhando para o gráfico, a gente percebe que qualquer ponto do gráfico representa a realidade. Tá? Então a gente pode usar esse ponto em particular que ele está mostrando, que é onde você tem força. Mas isso aqui é um 5 ou é um 3? Acho que é 5, né? 2,5 no eixo vertical e 3 no eixo horizontal. Mas veja que no eixo vertical, a unidade de força está dada em Newton vezes 10 a menos 4. Tá? Então, vai lá no teu caderno, onde você anota as suas coisas, e coloca lá, a força é 2,5 vezes 10 a menos 4 newton. Nesse ponto, você tem um raio de 3 o quê? 3 metros. Tá? Então, nesse caso, o teu R vale 3 metros. Aí você usa a fórmula da força, que é F igual a K vezes entre duas cargas pontiformes positivas de mesmo valor. Então, é isso aí. É K vezes Q1 vezes Q2. Se as duas cargas são positivas de mesmo sinal e tudo, eu posso colocar Q vezes Q igual a Q quadrado. Divididos por R. Tá? Aí no lugar de F você coloca 2,5 vezes 10 a menos 7, menos 4. Igual, K é 9 vezes 10 elevado a 9. No lugar de Q quadrado, deixa Q quadrado, já que ela é incógnita do nosso exercício. E R é 3. Então vai ser 2,5 divididos por 1, vai dar o próprio 2,5. Vezes 10 a menos 4, menos 9. É É isso? menos 13. Menos 13, tá. Menos 13. Igual a Q quadrado. Aí o quadrado passa para o outro lado na forma de raiz. Então vai ficar 2,5 vezes 10 a menos 13 na raiz quadrada. Mas a raiz quadrada e número ímpar não combinam. Temos que transformar esse número ímpar num número par. 25. De 2,5 para 25, esse número aumenta. Então eu vou diminuir na potência. Diminuir de menos 13 vai para menos 14. É o mesmo número, só escrevi ele com... mudei aqui a anotação para ficar mais fácil de fazer a raiz aqui. Aí você faz 25, né? Que é igual a... Raiz de 25 é 5. Vezes 10 elevado a quanto que dá aqui? Raiz quadrada não é um número elevado a meio? Não é a mesma coisa? Quando você tem raiz quadrada e um número elevado a meio? Ó, veja.
Raiz quadrada de x não é x elevado a meio? Sim ou não? Sim, sir. Vai Beleza. dar menos 7, então? Isso, exatamente. Daí você multiplica 14 vezes 1, 14. Embaixo do 14 tem 1. 1 vezes 2, 2. Então fica 14 por 2, 7. Como a potência é negativa, 7. Tá? Esse aqui, Coulomb. E aí o exercício te disse que considere unidades de 10 a menos 7. Então a potência você já não precisa se preocupar. A alternativa certa vai ser o quê? Vai ser a letra D, o número 5. Então ele diz assim, um corpo tem 2 vezes 10 a 18 elétrons e 4 vezes 10 a 18 prótons. Dada que a carga elétrica de um elétron ou de um próton vale um módulo, 1,6 vezes 10 menos 19, podemos afirmar que o corpo está carregado com uma carga elétrica de quanto? Para saber o valor da carga elétrica, nós precisamos saber quantos elétrons tem em excesso ou em falta. Se um corpo tem 2 vezes 10 a 18 elétrons e 4 vezes 10 a 18 prótons, um menos o outro dá o quê? 18 e 18, na verdade eu repito, né? Isso aqui vai me dar 2 vezes 10 a 18 prótons em excesso. Só que é feio falar prótons em excesso, né? A gente fala que tem o quê? Como que é que a gente fala? Que se tem mais prótons do que elétrons? A gente não fala que tem Falta de elétrons. falta de elétrons, isso mesmo. Falta de elétrons. Então essa carga é positiva ou negativa? Positivo. Positiva, muito bom. E aí a gente usa a fórmula do marido da Barbie, Q igual a E vezes N, onde a carga é a letra Q, E é a carga do elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19, e N é a quantidade de elétrons que você tem de falta ou de excesso. Então aqui 2 vezes 10 elevado a 18. Né? A gente já determinou aqui o valor da carga, não precisa se preocupar com o sinal. Q é igual a 1,6 vezes 2, 3,2 vezes 10, menos 19 mais 18, menos 1. Ou seja, Q é igual a 0,32. Essa carga é positiva, 0,32 Coulomb. Tudo bem? Alternativa, letra A. Eu cheguei no resultado, eu só mudei o sinal, mas por que ficou positivo? Quando a gente faz a diferença, né? 2 vezes 10 a 18 elétrons. Menos 4 vezes 10 a 18 prótons. Tem mais prótons ou tem mais elétrons nessa conta aí? Tem o dobro de prótons em relação a elétrons. Isso, tem o dobro de prótons. Mas a gente não diz que tem mais prótons, a gente diz que tem falta de elétrons. Certo? E se Certo. tem falta de elétrons, a carga é positiva ou é negativa? Positiva. Positiva, a carga positiva aqui. Beleza? Daí a gente faz a continha e o sinal só repete. Então você pode analisar o sinal separadamente. Tá? Tranquilo. Tudo bem? Sim, sim. Show de bola, então. Próximo é o de campo U2. Vamos ver o 2 lá. Uma carga elétrica pontiforme de 4 microcoulomb que é colocada em um ponto P no vácuo fica sujeita a uma força elétrica de 1,2 newton. O campo elétrico nesse ponto P tem intensidade de quanto? Campo é igual a força sobre a carga. Eu quero saber o campo, a força ele deu 1,2 newton e a carga 4 vezes 10 a menos 6 coulomb. Campo é igual a 1,2 sobre 4, 0,3 vezes 10 elevado a mais 6, né? Você falou que era menos... o enunciado só tem... Na verdade, eu falei que todas estão negativas e não E essa deveriam aqui é estar. positiva, tá? Então isso aqui vai ser Ah, 3 vezes 10 elevado a 5. Positivo aqui, né? O 5. Newton isso por aí coulomb. tá negativo lá. Tá, não, então tá errado. Aqui tem que ser 3 vezes 10 a mais 5, né? Tá, eu corrijo aqui, já vamos corrigir ele.
na figura, 4 partículas são mantidas fixas. Q1 igual a Q2 igual a 5 cargas de elétron. Q3 é 3 cargas de elétron. Q4 é 12 cargas de elétron. E a distância é de 5 microcoulomb, essa distância A. Bom, no desenho tá D, né? Mas só mudou a variável ali. O módulo é a direção e sentido da carga no ponto P. Se todas as cargas são positivas, significa que eu tenho campo elétrico saindo de todas as direções. Na carga Q1 eu tenho um campo elétrico indo na direção de P, na carga Q2 indo na direção de P, na carga Q3 indo na direção de P, e na carga Q4 também indo na direção de P. Ele quer saber o campo elétrico resultante. Então, assim, perceba que pelo desenho eu acho que dá para perceber que Q1 e Q2 são iguais, segundo o enunciado. Tá? São iguais. E tem mesmo o vetor, o campo elétrico, estão apontando na mesma direção em sentidos contrários. Se eles têm cargas iguais e só estão na mesma direção em sentido contrário, eu posso ignorar essas duas cargas no meu problema. Aí eu fico com esses dois campos elétricos aqui. Um campo elétrico que eu vou chamar de E1 aqui, E1 não, E3, que é da carga 3, e E4. E os dois estão na mesma direção. Então, na hora de fazer o somatório do campo elétrico, eu vou fazer E3 mais E4. Veja, o E3 tudo bem. O E3 tem essa carga, esse campo elétrico na direção diagonal para baixo, esquerda. O E4 também, tá certo, esse campo, mas tem um outro campo elétrico, E3, nessa direção. Concorda comigo que o E3 também tem um campo elétrico nessa direção assim, ó? No ponto P, eu tenho o campo do E3 e o campo do E4. Mas o campo do E4, ele não é totalmente livre, né? Ele tem aí uma influência do E3 também. Então, na verdade, essa soma, ela não é uma soma, ela é uma subtração aqui. Tá? Já que eles estão na mesma direção. Aí, eu vou fazer K vezes Q3 sobre a distância 3 ao quadrado, mais K vezes Q4 sobre a distância 4 ao quadrado. Somatório dos campos elétricos vai ser K, eu posso colocar nas duas, então vai ficar Q3, vamos lá. Q3 vale 3 elétrons, 3 cargas, né? 3E. Divididos por D ao quadrado. Aí no desenho, ele fala que D, ou na verdade o exercício diz que A vale 5 microcoulomb, né? Então 5, só a variável que mudou ali, depois eu corrijo. 5 micro, 5 vezes 10 a menos 6 ao quadrado, não pode esquecer o quadrado aí, professor. Mais K vezes Q, 4. 4 vale 12, 12E. 12E. Divididos pelo dobro da distância. 10 vezes 10 a menos 6 ao quadrado. Tudo bem até aí? Uhum. Tá. Então, vamos lá, o somatório dos campos elétricos vai ser... Multiplicar aqui embaixo vai ficar 25 vezes 10 a menos 12, mais 12 aqui, 12 elétrons, sobre 100 vezes 10 a menos 12. Tá? Aí a gente pode fazer o seguinte, K multiplica. Embaixo eu tenho 25 e 100. Se eu tirar o mínimo múltiplo comum dessas duas frações, o mínimo vai ser 100. 100 vezes 10 a menos 12, inclusive. 100 vezes 10 a menos 12. Aí divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 100 divididos por 25 dá 4. 4 vezes 3, 12E. Tudo bem, hein? Sim, beleza. Beleza. 100 divididos por 100, 1.
1 vezes 12, 12. 12E. E é isso. Então aqui vai ficar 3E divididos pela distância ao quadrado. E aqui vai ficar 12E divididos pelo dobro da distância. O campo elétrico vai ser K é igual a 3E divididos por D quadrado menos 12E divididos por, quanto fica aqui? 4D quadrado. Aí o campo elétrico vai ser K vezes. O mínimo múltiplo comum entre 4D quadrado e D quadrado é 4D quadrado. 4D quadrado divididos por D quadrado, 4. 4 vezes 3E, 12E. 4D quadrado divididos por 4D vai dar 1 vezes 12, 12. 12E. Tá? E aí 12E menos 12E vai dar 0. Zero. Ok? Acho que eu entendi. Tá? Então ali... Vou tentar fazer a conta depois e sim. tentar acompanhar a tua, mais ou menos, para me Aham. guiar. Como uma distância é o dobro da outra, e a outra carga é 4 vezes maior do que a primeira, faz sentido, né? Porque as distâncias, a equação do campo elétrico não envolve um D quadrado. Então, quando você dobra a carga, quando você dobra a distância, você multiplica o campo por 4. Ou seja, você precisa de uma carga 4 vezes maior. Então faz sentido também dizer desse jeito. A figura abaixo representa uma carga Q e um ponto P do seu campo elétrico, onde é colocada uma carga de prova Q. Então no ponto P é colocada uma carga de prova. Analise as afirmativas abaixo, observando se elas representam corretamente o ponto de atuação e o sentido do vetor do campo elétrico. Tá. Então, a afirmativa 1 diz que a força está para a esquerda e o campo elétrico está para a direita se o Q for maior do que zero. Se o Q for maior que zero, essa carga é positiva. E se o Qzinho for menor do que zero. Então, se eu tiver uma carga positiva e uma carga negativa, ele diz que a força está para a esquerda e o campo elétrico está para a direita. Correto ou não? Qzão for maior do que zero e Qzinho for menor do que zero, uma é positiva e a outra é negativa. Então a força é uma força de atração. A força de atração no ponto P está para a esquerda. Tá, correto. Tudo bem? Por que está correto? 2. Se ambas forem positivas, o campo elétrico está para a direita e a força está para a direita. Verdadeiro ou falso? Se ambas forem positivas, o campo elétrico está para a direita, o campo elétrico no ponto P está para a direita e a força também está para a direita. Pode repetir a pergunta, por favor? A carga Q e aí o ponto P. E aqui tem um Qzinho. Então ele diz que se as duas cargas forem positivas, o campo elétrico está para a direita e a força elétrica também está para a direita. Isso é verdade? Isso aí tu só está considerando o ponto P, né? Não, considerando o sistema todo, a carguinha, a carga Q e a carguinha de prova. Lembre-se que isso é um vetor, então eu posso colocar esse campo elétrico aqui em qualquer lugar. Vou colocar ele aqui, inclusive. E essa força também é um vetor, eu posso colocar ele em qualquer lugar, desde que eu não rotacione o vetor. Isso é verdade? Nessa situação ali, ó. Lembre-se que essa carga de prova, ela é muito pequena. O campo elétrico dela é insignificante. Vamos começar pela força. Essa carguinha de prova, ela vai realmente para a direita? Vai, é para ir, né? Sim, se aqui é positivo e aqui é positivo, então ela vai para a direita. Isso, e agora a gente ignora isso aqui. Tá correto esse desenho, esse primeiro aqui? Sim. Sim, então verdadeira essa alternativa também. Então verdadeira é essa. Se as duas forem positivas, o campo elétrico está para a direita e a força elétrica também. 3. Se
a carga for, se as duas forem negativas. Então, se essa carga aqui for negativa, o que acontece com o ponto P? Aqui tem uma carguinha também negativa. Ele diz que o campo elétrico está para a esquerda, no ponto P. Então, no ponto P tem uma carga, tem um campo elétrico assim, e tem uma força para a direita. Tem uma força para cá. E agora? Verdadeiro ou falso? Pergunto para vocês, verdadeiro ou falso? É verdadeiro? É verdadeiro. Verdadeiro. Se a carga aqui, Q, é negativa, as linhas chegam nessa carga. Então, essa linha aqui de campo elétrico está correta. E se tem cargas iguais, a força é uma força de repulsão. Então, no ponto P, essa carga vai ser expulsa dali. 4. Se a Q for negativa e o Qzinho for positiva. Então, deixa eu só trocar isso aqui no meu desenho. Colocar um positivo. Agora essa aqui é positiva. O que acontece com o vetor campo elétrico? Ele diz que existe um vetor campo elétrico para cá e existe uma força para cá também. E agora? Tá certo também, sim. Tá certo também. Deixa eu ver. O campo elétrico está em todas as direções. Então, beleza. E nesse ponto P tem uma força de atração com relação ao ponto Q. Então, correto também. Sim, acho que todas estão corretas. A série triboelétrica a seguir é uma lista de substâncias de modo que cada é esse, né? Que cada uma se eletriza com a carga positiva quando atritada com qualquer outra substância que segue na lista. Então o gato está escorregando para baixo de uma vara de plástico e cai dentro de uma cuba metálica X que repousa sobre uma placa isolante. Duas outras cubas idênticas, Y e Z, apoiadas na placa, estão em contato entre si, mas nenhuma faz contato com o X. Quando o gato cai em X, a placa se quebra e todas as cubas caem, separando-as sobre o assoalho isolado. O gato abandona a cuba e foge. Então, o que acontece? O gato está aqui, ó, na figura. E pele de gato, quando atritada com a barra é feita de plástico. Isso, vara de plástico. Então, quando você atrita a pele do gato com a vara de plástico, quem que fica positivo? Olhando para a tabela. É o plástico que fica positivo. Não. Olha aqui na tabela. Quem que está mais em cima? Mais em cima é mais positivo. É o gato que fica positivo, Isso, o gato fica positivo. Aí quando ele cai na cuba X, ele está positivo e ele vai dividir a carga dele com a cuba que é feita de metal, é metálica, né? Então o X vai ficar positivo. Certo. Beleza. E aí o Y e o Z, eles estão em contato um com o outro e separados de X. Se o X está positivo, vai haver uma separação de carga entre Y e Z. Perto da carga positiva vai ficar qual carga? Vai ser atraída por ele. Vai ficar negativa. Isso. Então, o lado do Y vai ficar mais negativo e o lado do Z vai ficar mais positivo. Tá? E aí, o gato não encosta nessas duas, né? Elas apenas caem no chão. Então, quando elas caem no chão, o X vai ficar positivo, Y negativo e Z positivo. Entendeu? Ah, sim, agora eu consegui entender. Beleza. Aí, ó. X positivo, Y negativo, Z positivo. Ok? Ok. Beleza. Beleza, gente? Então, boa semana para vocês. Resolvam os exercícios, assistam os videozinhos lá. E aí, na sexta-feira, a gente conversa de novo. Até mais. Até. Valeu, senhor. Falou.